Olá, diletos alunos, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas para o concurso da área policial, para o concurso da Polícia Militar. E o próximo tópico que sempre cobrado nas provas é com relação a atos administrativos. Mas, professora, o que seriam atos administrativos? A gente pode entender que atos administrativos nada mais é do que toda manifestação de vontade unilateral da administração pública com a finalidade de adquirir, modificar, extinguir ou impor obrigações para si ou para os administrados. Então pense, toda vez que a administração pública quiser manifestar sua vontade, toda vez que a administração pública, seja ela direta, os entes federativos, ou seja, a administração pública indireta, as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista, desejam manifestar uma vontade, elas vão manifestar através dos atos administrativos. Mas para que uma determinada manifestação de vontade seja considerado ato administrativo, preste atenção, deve ser regido por normas de direito público. Olha na tela que eu coloquei aí o conceito para vocês. Então, atos administrativos são manifestações de vontade emitida pela administração pública que visa adquirir, modificar, extinguir, impor obrigações para si ou para os administrados ou para nós, integrantes da coletividade. Nós, particulares, somos chamados de administrados. E detalhe, memorizem esse detalhe que faz toda a diferença na sua prova. Os atos administrativos sempre serão regidos por normas de direito público e sempre serão passíveis de análise pelo Poder Judiciário. Olha aqui para mim. Antes de você tentar memorizar qualquer coisa para acertar as questões, tenha em mente que ato administrativo é uma manifestação de vontade que, por ser regida por normas de direito público, essa manifestação de vontade ela vai ter que preencher alguns requisitos estabelecidos em lei. A lei que estabelece quais são os requisitos que um ato administrativo deve preencher para ser considerado válido, para ser considerado legal, é a Lei da Ação Popular. Então, a Lei da Ação Popular estabelece para a gente aquilo que a doutrina chama de elementos ou requisitos de validade do ato administrativo. Professora, por quê? Todo e qualquer ato administrativo é passível de análise pelo Poder Judiciário. Porque aqui no Brasil, desde a nossa primeira Constituição Republicana, ficou estabelecido que todo e qualquer conflito existente no nosso território, quem tem competência para resolver esse conflito é o Poder Judiciário. Então, se um ato administrativo vai ser editado, então digamos que a administração pública emite um ato administrativo, um ato de nomeação, nomeando Joaquim para o cargo de técnico administrativo de alguma entidade administrativa. Só que Joaquim não foi aprovado no concurso público. Quem foi aprovado foi João. Então, João se sente prejudicado diante desse ato administrativo, que está declarando Joaquim a pessoa apta para ingressar naquele cargo público. Então, aquela pessoa que está se sentindo prejudicada diante desse ato administrativo não legal, não legítimo e não verdadeiro, essa pessoa pode entrar com mandado de segurança, provocando o judiciário a verificar se aquela manifestação de vontade, que nós chamamos de ato administrativo, está preenchendo os requisitos de validade estabelecidos em lei. Por isso que todo e qualquer ato praticado pela administração pública será passível de análise pelo Poder Judiciário. A gente só não pode esquecer que o Poder Judiciário exerce uma função indireta. Ou seja, o Poder Judiciário só vai poder resolver o problema se ele for provocado através de uma ação. Ok? Então, olho na tela. Então, atos administrativos são todas as manifestações de vontade unilaterais,
manifestação de vontade unilateral emitida pela administração pública, seja ela direta ou indireta, com a finalidade de criar, modificar, extinguir, adquirir direitos ou impor obrigações para si ou para os administrados, sempre regidos por normas de direito público e sujeitos a controle judicial, sujeitos a análise pelo Poder Judiciário. Professora, se o ato administrativo, para ser considerado válido, legal, ele tem que preencher requisitos de validade, quais são esses requisitos? Esses requisitos estão estabelecidos no artigo 2º da Lei da Ação Popular. Então, lá na Lei da Ação Popular, ele vai dizer que um ato administrativo será considerado válido se ele for emitido por olhe para mim, um agente competente, obedecer à forma prescrita na lei, atender às necessidades da coletividade ou a finalidade nela descrita na lei, ter motivo e objetos na forma definida para a lei. Então, a gente chama isso de requisitos ou elementos de validade no ato administrativo. Então, o ato administrativo, para ser considerado válido, é como se para ele nascer, ele tivesse que percorrer um túnel. Se ele percorrer esse túnel numa velocidade aceitável, ele vai conseguir preencher todos os requisitos de validade e, portanto, irá nascer um ato válido. Entendi, professora? Então, ato administrativo válido ou legal é aquele que preenche os 5 elementos de validade. Olho na tela. Como é que a gente pode memorizar esses 5 elementos de validade? Uma palavrinha para a gente memorizar, facilitar a memorização, é o FOFICOMO. Forma, finalidade, competência, motivo, objeto. Professora, por que alguns requisitos, esses 3 requisitos iniciais, a senhora colocou uma sigla? E nos 2 últimos, a senhora colocou somente a primeira letra. Isso vai ter uma ideia para facilitar a nossa memorização? Com certeza. Esses elementos que têm a simbologia por uma sílaba, forma, finalidade e competência, são elementos que sempre serão definidos em lei. Sempre. Então, sempre previstos em lei, sempre na lei. Então, cabe à lei estabelecer como esses elementos devem ser preenchidos. A doutrina chama esses 3 elementos, que sempre terão uma única alternativa estabelecida em lei, de elementos vinculados. Muito bem. Então, por isso que forma, finalidade e competência são representados pela sílaba, cada sílaba da palavra, porque são elementos que serão sempre vinculados à lei. Não interessa o tipo de ato que a administração está analisando ou está emitindo. Todo e qualquer ato administrativo terá sua forma, sua finalidade e sua competência pré-definido, uma única alternativa na lei, não cabendo à administração pública qualquer juízo de valor, qualquer alternativa de escolha. Ela terá que atender à forma estabelecida na lei. Já motivo e objeto são os 2 elementos que, dependendo do tipo de ato, e aí eu só vou poder classificar esses elementos quanto à sua vinculação à lei ou não, se eu estiver analisando um tipo de ato específico. Mas guarde essa informação que a gente vai analisar daqui a pouco. Professora, mas só para deixar bem claro, o ato administrativo, para ser considerado válido, ele tem que preencher todos os requisitos do FOFICOMO: forma, finalidade, competência, motivo e objeto. Vamos analisar esses elementos na ordem que ele aparece lá na Lei da Ação Popular. Então, lá na Lei da Ação Popular, ele diz que um ato administrativo, para ser considerado válido, ele tem que ser emitido por o agente que possui competência legal para isso. Ah, professor, então competência dentro de um ato administrativo representaria quem tem poder, quem tem atribuição para fazer aquele ato. Exatamente. Então, competência nada mais é do que o conjunto de atribuições que serão entregues ao agente administrativo para que ele emita um ato.
Então, competência é o poder atribuído ao agente da administração para o desempenho específico de suas funções. Então, o ato administrativo vai ser considerado válido se ele for praticado por aquele agente que possui competência legal para isto. Se ele não tiver esta competência lá na lei que estabeleceu o rol de suas competências, esse ato será considerado um ato ilegal, porque ele deixou de preencher o requisito da competência. Professor, então todo ato que deixa de preencher um dos requisitos de validade vai ser considerado um ato inválido corretamente. Então, aquele ato que for praticado por um agente que não possui competência legal para isto é considerado um ato inválido. Agora, prestem atenção e anotem aí no ladinho no caderno que você tem aí para estudar. Toda competência, ela sempre estará estabelecida em lei. Lembre-se que a competência é um elemento vinculado à lei. Quando eu falo em lei, eu estou falando lei em sentido amplo. A competência ela pode estar na Constituição Federal, numa lei ordinária, numa lei complementar ou até no ato normativo interno de uma instituição, que é considerado lei em sentido estrito para aquela instituição. Então, a competência sempre estará prevista em lei. E a competência, e a gente vai ver isso na aula de poderes administrativos, você pode analisar lá na aula de poderes administrativos, que a competência, que é o conjunto de atribuições, ela poderá ser transferida de um agente para outro, de um órgão para outro dentro da administração pública, desde que exista uma lei autorizando, permitindo, ou melhor dizendo, se não existir nenhuma lei proibindo esse deslocamento, uma competência poderá ser deslocada de um agente para outro, de um órgão para outro, sempre que existir uma necessidade dentro da administração pública. Então, guardem essa informação. Competência não se presume. Ela sempre estará estabelecida em lei. Portanto, ela apresenta a característica de ser vinculada e seu cumprimento é obrigatório por força de lei. Havendo a possibilidade do deslocamento dessa competência, se não houver uma lei proibindo, no dia a dia da repartição pública ou em situações excepcionais ou emergenciais. Situações em que somente o superior hierárquico poderá chamar para si, avocar para si, uma competência originariamente atribuída a seu subordinado. Como vocês podem relembrar isso lá na aula de poderes administrativos, quando a gente fala do poder hierárquico. Mas o que você precisa saber agora é que competência é um dos elementos vinculados à lei, que são elementos de validade do ato administrativo. Segundo elemento de validade estabelecida lá na Lei da Ação Popular é a forma. Olho na tela. Forma é o meio através do qual o ato administrativo vai aparecer. É como o ato foi feito. Então, dentro do direito administrativo, existe o princípio da solenidade das formas. Então, via de regra, a lei estabelece, e somente ela é que tem a obrigação de estabelecer, qual será a forma dada àquele determinado ato administrativo. Então, via de regra, a lei sempre estabelece que o ato administrativo será formalizado por escrito. Então, vamos dar um exemplo. Se a administração pública quer declarar um imóvel de utilidade pública para fins de desapropriação, ela vai editar um decreto declarando aquele imóvel de utilidade pública. Decreto é um ato que é formalizado por escrito. Se você for aprovado no concurso público, para que a administração nomeie você para ocupar esse cargo público, ela vai ter que emitir um ato de provimento. Ato de provimento, que é um documento escrito.
Se a administração pública quer fazer uma licitação e ela quer convocar as empresas para participarem dessa disputa, ela vai lançar um ato chamado edital. E esse edital é formalizado por escrito. Então, percebam que a lei, via de regra, a maioria das vezes, se eu falei maioria, porque tem exceção. Então, a própria lei pode estabelecer, excepcionalmente, que em alguns casos, a manifestação de vontade da administração pública pode ser emitida de forma não escrita. Quer um exemplo? Os gestos dos agentes de trânsito mandando você parar ou seguir no meio da rua é considerado manifestação da administração pública, que a lei estabelece que pode ser feita de forma gesticulada ou através de apito sonoro. Então, se apitar, ter o apito e mandar você parar, aquilo é manifestação de vontade da administração pública. E se você não parar, você pode sofrer as consequências da sua desobediência daquela manifestação de vontade da administração pública. Mas que fique bem claro, não cabe à administração pública escolher ou definir como um ato vai aparecer no mundo dos fatos, como o ato vai ser feito. Isso cabe à lei. Então, a forma, assim como a competência, é um elemento vinculado à lei. Então, o ato administrativo, para ser considerado válido, ele tem que obedecer à competência estabelecida em lei, a forma definida em lei, e o próximo requisito de validade é o motivo. Professor, o que seria o motivo do ato administrativo? Seriam as razões pelas quais a administração pública praticar aquele ato. É o porquê o ato vai ser praticado. Então, esse é o motivo. Então, motivos são as razões que levam a administração pública a praticar determinado ato. A doutrina costuma dizer que o motivo nada mais é do que o somatório do fato mais o fundamento jurídico. Fundamento jurídico seria o dispositivo de lei que vai dizer para a administração o que ela vai fazer quando aquele fato acontece. Então, o porquê. Exemplo, morte é um fato. Assim como o nascimento é um fato, assim como o passar do tempo é um fato. Então, a lei estabelece que a morte é um fato. Só que se você for no Estatuto dos Servidores, seja servidor público federal, estadual ou municipal, for lá no Estatuto dos Servidores, vai estabelecer que a morte de um servidor público vai gerar uma consequência, que é a chamada vacância do cargo. Então, o cargo ficará vago quando houver a morte do seu ocupante. Então, quando o cargo fica vago, então a morte é um fato e tem um dispositivo de lei estabelecendo que quando aquele fato acontecer, ocorrerá algo chamado de vacância. Então, o motivo pelo qual, a razão pela qual a administração pública pode chamar o próximo candidato na lista de aprovados para ser nomeado no concurso é em decorrência da vacância. O motivo foi a vacância. E a vacância é o quê? É o somatório da morte mais o dispositivo de lei dizendo que se for a morte de um servidor público, aquele cargo ficará vago. Então, motivo são as razões que levam a administração pública a praticar determinado ato. Professor, eu estou lembrado que quando a gente foi ver a aula de princípios, a senhora falou em motivação. E é sinônimo de motivo? Se você não lembra, vai lá rapidinho lá no módulo de princípios e veja a diferença entre motivo e motivação. Motivação é a explicação das razões pelas quais a administração está praticando determinado ato.
Então, irei nomear Vitor da Silva para o cargo de técnico administrativo em razão do falecimento de Davi da Silva Xavier. Davi era servidor, ocupante daquele cargo de técnico, e o fato de Vitor ser o próximo candidato na lista de aprovados para ser nomeado torna ele a pessoa apta a ser nomeada para aquele cargo. Então, percebam que a motivação eu vou justificar. Por que vou nomear Vitor? Vou nomear Vitor porque Davi morreu, Davi era servidor, ocupava o cargo de técnico, cargo este que tem um concurso válido e o próximo candidato na lista de aprovados é o Vitor. Então, perceba que a motivação é a justificativa da nomeação. A nomeação é o ato através do qual a administração está nomeando o Vitor. Mas qual foi o motivo da nomeação? Foi a vacância. Percebam que motivo é a razão, é o somatório do fato mais o fundamento jurídico. E aí eu queria que vocês dessem uma olhadinha no que eu botei aí no material de vocês, só para vocês entenderem isso que eu estou chamando de teoria dos motivos determinantes. Não fiquem assustados pela expressão teoria. O que é motivo determinante? Olha para mim. Motivo determinante é aquele emitido pela administração pública na hora da edição desse ato. Então, se eu estou dizendo que a nomeação é em decorrência da vacância, então esse motivo ele é vinculante. Esse motivo ele tem que ser real, legítimo e verdadeiro, sob pena do ato ser considerado nulo. Tudo bem, professora? Então, o Vitor ele só vai poder ser nomeado se ocorrer a vacância. Certo? E se eu apontei que a vacância foi em decorrência do falecimento de Davi, e de repente, no dia seguinte, Davi aparece na repartição pública, é claro que não vai ser possível a nomeação de Vitor. O ato de nomeação de Vitor vai ser considerado um ato nulo. Por quê? O motivo é inexistente. Não houve a morte. Davi foi trabalhar no dia seguinte. Percebam? Então, motivo determinante é aquele que prende o administrador na hora da edição do ato. É aquele motivo apresentado durante a edição do ato e ele vai ser determinante para a execução do mesmo. Professora, mesmo naqueles atos em que a administração pública não precisa dar a motivação, aquele que a administração pública, a lei diz que cabe à administração pública decidir o que é mais conveniente e oportuno, sim. Quer ver um exemplo que já caiu muito em prova? É a nomeação de um cargo em comissão e a sua respectiva exoneração. Cargo em comissão, todo mundo sabe que é aquele de livre nomeação e livre exoneração. Então, eu não preciso ser aprovado no concurso público para ser nomeado para ocupar um cargo em comissão. Tranquilo. Mas o cargo em comissão, da mesma forma que é de livre nomeação, ele também pode ser retirado a qualquer tempo quando a administração pública bem entender. A lei diz que ela precisa dar um motivo para isso? Não, a lei diz que é livre nomeação e livre exoneração. Porém, pela teoria dos motivos determinantes, se ele der um motivo para aquela exoneração, esse motivo tem que ser legal, legítimo e verdadeiro. Sob pena do ato de exoneração, será considerado nulo. Então, digamos que João, novo prefeito do município, resolva exonerar todos os cargos de comissão do seu gabinete. Para não ficar, não entrar em atrito com Joana, que é filha de um amigo do pai dele, ele resolve motivar, resolve dizer que o motivo da exoneração de Joana não é porque ele tem o direito de nomear seu gabinete, mas é porque ele não tem mais recursos financeiros para manter aquele cargo comissionado, aquele cargo no seu gabinete. E
Ele deu esse motivo e colocou na motivação do ato, colocou no Diário Oficial, exoneração em razão de falta de pagamento. Um dia depois, ele publica no Diário Oficial a nomeação de Joaquim para aquele mesmo cargo de Maria. Opa! Se ele apresentou o motivo da exoneração, seria falta de pagamento. Se não tem recursos financeiros para pagar Maria, não terá recursos financeiros para pagar Joaquim. Portanto, o motivo apresentado na hora da edição do ato de exoneração não é legal, não é legítimo, melhor dizendo, não é verdadeiro. Portanto, o ato de exoneração de Maria será considerado nulo. Então, pela teoria dos motivos determinantes, o motivo apresentado na hora da edição do ato, ele tem que ser legal, legítimo e verdadeiro durante toda a execução do ato, sob pena do ato ser considerado nulo. Tá? Próximo elemento ou requisito de validade é o objeto. Objeto é o conteúdo do ato, é o que foi feito. Então, ato de provimento para um cargo público. O que foi feito no ato de provimento? Declarar que Vitor, o exemplo que eu dei no slide passado, Vitor está apto para ser nomeado, para ocupar aquele cargo, está apto para ser empossado e, uma vez empossado, entrar em exercício. Então, o objeto é o recheio do ato. É aquilo que o ato administrativo declara, certifica, autoriza, determina ou indica. Exemplo, licença para construir, um alvará para construir. Qual é o objeto do alvará para construir? Permissão da administração para que a pessoa destinatária possa edificar. Qual é o objeto? Qual é o objeto da licença para dirigir? Olha para mim quando você vai tirar a sua habilitação. Qual é o requisito? A licença para dirigir. Licença para dirigir. O objeto é a autorização, consentimento da administração para que você dirija aquele veículo de acordo com aquela categoria. Então, o objeto é o conteúdo do ato. É aquilo que o ato administrativo declara, certifica, autoriza ou determina. A doutrina costuma dizer que o somatório do motivo mais o objeto seria o coração do ato administrativo. Coração feio, professora, mas tudo bem, dá para entender, né? Então, o somatório do motivo mais objeto é o principal, é o mérito do ato administrativo. Então, o mérito do ato administrativo é o somatório do porquê a administração pública está fazendo e o que foi feito. O que foi feito, né? A manifestação dela. O que foi feito e por que foi feito. É o principal do ato administrativo, é o seu coração. É o mérito do ato administrativo. E como eu tinha falado logo lá no início da nossa aula, motivo e o objeto são requisitos de validade que poderão ser deixados a critério de escolha pela administração pública. Porque existem determinados atos em que a administração pública poderá ter alternativas de escolha. E ela vai escolher, dentre as alternativas estabelecidas em lei, aquela que é mais conveniente e oportuna para atender os interesses da coletividade. Por exemplo, diante da vacância de um cargo público, se a administração está com um concurso com prazo de validade já para expirar, e ela tem o diagnóstico, né, a probabilidade de vários pedidos de aposentadoria, em vez dela esperar para cada pedido de aposentadoria ser concluído para haver a nomeação, sabendo que que o prazo de validade do concurso vigente já está para expirar e não pode ser mais prorrogado o seu prazo, a administração já pode iniciar as tratativas. Então, ela tem duas alternativas.
Ou ela espera completar, né, terminar tudo para começar as tratativas para um novo concurso público, ou diante da carência, da possível falta de servidor público e para não gerar prejuízo à prestação do serviço público, ela já pode se preparar e começar os trâmites para a preparação e o lançamento de um novo concurso público. Então, a lei dá essas alternativas de escolha. Caberá à administração, perante o caso concreto, escolher o que é mais conveniente e oportuno. Terminar o prazo de validade para só assim iniciar, ou, diante da iminência de vários cargos vagos em decorrência de pedidos de aposentadoria programados, ela se antecipar e se organizar previamente. Então, caberá essa escolha à administração pública. Então, determinados atos, a própria lei oferece alternativas de escolha, cabendo ao administrador daquela entidade escolher dentre as alternativas da lei aquela mais conveniente e oportuna para atender os interesses da coletividade. Então, o motivo e o objeto de um ato administrativo, ele só poderá ser classificado se é vinculado ou discricionário diante do caso concreto. Então, se no caso concreto, por exemplo, a prorrogação do prazo de validade de um concurso público é um exemplo de um ato onde há critério de escolha, um ato discricionário. Então, nesse tipo de ato discricionário, a liberdade de escolha não estará em todos os elementos de validade do ato administrativo, porque existem elementos que são sempre vinculados à lei. No próximo bloco, nós vamos falar do quinto e último elemento de validade do ato administrativo, que é a finalidade, certo? Então, vamos lá? Daqui a pouquinho a gente se encontra para falar sobre o último elemento de validade e revisar todos os elementos de validade de um ato administrativo. Até daqui a pouquinho, gente. Tchau, tchau!